irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje nós daremos início ao nosso primeiro estudo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Queremos, de uma forma geral, contextualizar toda a história, a questão social, a questão política e também introduzir a carta para o nosso aprofundamento. Que bom que você aceitou esse convite, aceitou esse desafio de estar conosco rumo a Pentecostes, fazendo este aprofundamento nesta belíssima carta que tenha muito a nos ensinar. São Paulo, um grande evangelizador, um grande pregador da palavra, ele teve o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, com o ressuscitado. Uns dizem que ele caiu do cavalo, né? Mas na verdade ele se colocou prostrado, ele se colocou no chão diante daquela luz, do esplendor da glória de Deus revelada a ele. E ali ele ficou cego, depois ele é conduzido e Ananias ora por ele, ele retoma a visão e ali ele foi sendo trabalhado. Paulo precisou ser lapidado, porque de um judeu, ele era também um romano, ele precisou reaprender, entender todas as coisas a partir do Cristo, do ressuscitado, aquele que passou pela cruz. Então, de perseguidor, ele chegará um momento que será perseguido. E São Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas, ele propriamente tem suas especificidades. Na carta aos Coríntios, nós percebemos que não é uma carta escrita propriamente. Não é uma carta que é fruto de um discurso, de uma pregação ocasional. Ela tem um objetivo bem claro, um objetivo bem específico. Provavelmente, Paulo foi ditando a carta para um dos seus discípulos ali, indo redigi-la. E ela tinha ali o seu objetivo, o seu foco, a sua direção à comunidade de Corinto. Propriamente se percebe que há a saudação inicial, há o desenvolvimento do seu conteúdo, a resposta aos questionamentos que foram feitos a ele. Depois ele faz a sua conclusão, uma carta bem clara e bem objetiva para o nosso entendimento. E aí dessa maneira a gente compreende uma passagem da linguagem oral para a linguagem escrita. Durante todas as Sagradas Escrituras, no Primeiro e no Segundo Testamento, é sempre preciso ter em mente que os textos, a maioria deles não foram diretamente escritos, mas eles são frutos de algo que foi pronunciado, oralizado, marcou tanto a comunidade, fez aquela comunidade se enriquecer, fazer um caminho bonito, que precisou ser registrado para não se perder. De Gênesis ao Apocalipse, nós nos encontramos, nós nos deparamos com tais realidades. A comunidade de Corinto recebe essa carta de Paulo e ali ele envia de uma forma específica. Por quê? Ele deseja, primeiro, expressar sua presença àquela comunidade e também a sua autoridade apostólica, sua autoridade de apóstolo. Para quê, Rafael? Para que aquela comunidade fosse edificada, para que aquela comunidade crescesse no propósito de Deus, naquilo ao qual ele fundou-a. O conteúdo das cartas, de todas as cartas propriamente de São Paulo, né? Eles são marcados pela tentativa de difusão da sua compreensão do Evangelho, na tentativa de aplicar aquela realidade concreta. E daí então surgem vários desafios, várias dificuldades, e ele não podia visitar todas as comunidades fundadas, não é verdade? Ele faz várias viagens e no pastoreio Paulo precisou utilizar, que era um recurso de comunicação naquela época, né? Ele enviava as cartas para orientar, para direcionar, para manifestar a sua compreensão do Evangelho e aí ajudar aquela comunidade a crescer, a se enraizar ainda mais em Cristo e a crescer como fraternidade, como comunidade. Paulo produziu 13 cartas, sendo elas divididas em 3 categorias de acordo com a autenticidade. Alguns estudiosos vão dizer que existem os escritos autênticos, 1 Tessalonicenses, Gálatas, Filipenses, 1 e 2 Coríntios, Romanos e Filemon.
os escritos de autenticidade duvidosa, 2 Tessalonicenses, Colossenses e Efésios. Eles são chamados às vezes, por alguns estudiosos também, de cartas deuteropaulinas, isto é, escritas por um discípulo de Paulo. E por terceiro, os escritos pseudônimos, 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito, que foi dado um nome a Paulo, mas provavelmente não foi Paulo também que escreveu. Então, pela autenticidade, as 13 cartas registradas no cânon que nós temos hoje nas Sagradas Escrituras, essas 13 cartas são divididas em 3 blocos, de acordo com a autenticidade. Aquelas atribuídas a Paulo, aquelas atribuídas a um discípulo e aquelas que foram utilizados o seu pseudônimo, o seu nome, para ganhar respaldo e ganhar força argumentativa na comunidade. As cartas aos Coríntios, nós sabemos bem, são 2. Nós faremos o estudo da primeira, mas as cartas aos Coríntios, elas compreendem a correspondência entre o apóstolo Paulo e a comunidade de Corinto. E o apóstolo Paulo ele está na sua 3ª viagem. E ali Paulo recebeu uma carta de Corinto. Está lá em 1 Coríntios 7:1, a citação, a referência a essa carta que ele tem recebido, E ele já tinha enviado uma carta para eles também. Lá no capítulo 5, no versículo 9, vai fazer menção a ela. Mas provavelmente se perdeu uma dessas cartas. Alguns estudiosos bíblicos vão dizer que no mínimo existem 5 cartas, no mínimo 5 cartas à comunidade de Corinto, aos coríntios. Nós temos conhecimento provavelmente de 2 ou 3, mais ou menos, a partir de fragmentos. Então vamos lá. A primeira carta de verdade que foi enviada aos coríntios, ela é chamada de não canônica ou pré-canônica, mas ela se perdeu, nós não temos registros dela especificamente. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9, ela é citada. E lá no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, e no 7, capítulo 7, versículo 1, faz menção a essa carta, mas ela se perdeu. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é a primeira ao qual conhecemos, chamada de canônica, ela foi registrada e ela foi resguardada até os dias de hoje, a qual nós temos contato. A terceira carta de Paulo, não canônica ou chamada de carta em lágrimas, ela foi perdida. E aí ela é citada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3, 4 e 9, no capítulo 7, no versículo 8 e no versículo 12. A quarta carta que tem indícios dela é a segunda carta aos Coríntios, chamada de canônica, a qual nós temos hoje presente no nosso cânon. Então, a primeira carta aos Coríntios, na verdade, foi a segunda. A segunda carta aos Coríntios, na verdade, foi a quarta. E aí nós temos a quinta carta de Paulo aos Coríntios, chamada de a Carta de Solidariedade com a coleta para os pobres de Jerusalém. Atualmente ela é incluída em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Olha que bacana, quanta riqueza nós temos a partir da literatura bíblica, principalmente das cartas paulinas.